Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo para vocês aqui para explicar um pouquinho sobre um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no escritório. Esse trabalho é um loteamento em que ele vai ser entregue todo patamarizado, né? Significa que os lotes vão precisar ser entregues terraplenados já para que as casas possam ser já executadas. Então, nesse loteamento, na verdade, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer toda a parte inicial de estudos de grade normalmente, como a gente faz com qualquer tipo de loteamento, qualquer tipo de empreendimento. Então, a gente faz esse primeiro estudo de grades para poder equilibrar o volume. E num segundo momento, a gente vai estudar o que está acontecendo entre cada lote, para saber se a gente vai ter arrimos ali, se essas contenções vão ser muito altas, porque é o que a gente sempre diz, né? Na terraplenagem, quando a gente visa o equilíbrio total do volume, muitas vezes a gente acaba sacrificando pelo outro lado e a gente vai precisar colocar contenções. Então, cabe a nós, aí, como projetista, fazer um projeto que seja um meio termo, né? Que a gente tenha um volume equilibrado e tenha algumas contenções, às vezes são inevitáveis. Lógico que dependendo das características do seu terreno, isso não vai acontecer. Mas eu vou mostrar aqui para vocês esse trabalho que eu estou desenvolvendo. Então aqui está o loteamento, né? Nós temos duas áreas, na verdade, uma área superior e uma área inferior, que basicamente o jeitão dele é bem similar. Então, primeiro, o que a gente fez aqui? A gente fez todo o estudo de todos os grades, de forma que esse volume fosse equilibrado, tá? A gente chegou num volume bem equilibrado. Vou puxar aqui para vocês. Só um instante. A gente está aqui nesse nosso rebaixado aqui que a gente fala com 12 mil de aterro, mas esses volumes estão calculados no topo do pavimento, né? No piso acabado que a gente fala. Então, depois que a gente finalizar, a gente tem um outro cálculo de volume que a gente faz com a abertura de caixa. Então, eu já fiz essa simulação. Esse volume aqui vai tirar mais ou menos uns 14 mil metros cúbicos e aí a gente vai ficar praticamente equilibrado. Vai dar um pouquinho de corte, mas é importante isso acontecer porque a gente ainda tem que fazer a patamarização dos lotes, que eu vou explicar depois. Então aqui a gente tem todos os grades estudados, a gente estudou os grades, conseguiu equilibrar esse volume. E agora o trabalho que a gente começa a fazer é justamente essa análise de lote a lote, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, às vezes o pessoal não entende muito bem, né? O grande objetivo aí de você fazer uma modelagem de terraplenagem, é claro que existem vários outros, mas o principal é que quando você cria uma modelagem de terraplenagem, na verdade você está criando uma grande superfície em 3D, com 3 dimensões, de forma que você consegue saber a cota em qualquer ponto da sua superfície. Então nós temos aqui a nossa rua projetada em função dos grades e obviamente também em função da nossa seção típica, né? Quantos por cento tem para cada lado, aquela coisa toda. E aí com isso a gente cria o corredor, o pessoal que é do nosso curso já viu, quem já trabalha na área sabe como é. A gente cria esse corredor e cria uma modelagem desse piso acabado, vamos dizer assim, né? Acho que dá até para a gente ver aqui um 3Dzinho bem preliminar, óbvio, a gente ainda tem objetivo aqui inicialmente é entender e equilibrar esses volumes. Então tem vários pontos que ainda precisam ser ajustados, ó, pontos que a gente chama de estourado, né? As esquinas a gente ainda não estudou, mas o objetivo nesse primeiro momento não é aferir a modelagem, e sim estudar um volume e depois ver o que está acontecendo no interior das quadras, tá, gente? Se às vezes o pessoal que começa a trabalhar com civil tem aquela visão de que o software faz tudo em automático, e não é bem assim, principalmente num empreendimento como esse aqui. Então, qual que é o próximo passo aqui agora, né? Então, a gente colocou aqui algumas cotas na esquina de todos os lotes. Obviamente que eu poderia fazer essa conta de desnível considerando o grade dos lotes. Então, se eu sei que essa rua aqui está descendo, por exemplo, com 5% de inclinação e o meu lote tem 8 metros, então eu sei que de um lado para o outro a gente vai ter 40 centímetros de desnível. Então eu vou ter contenções aqui em cada lote de 40 centímetros. Isso a gente consegue fazer fazendo uma continha de declividade pelos grades. Mas, como eu tenho a minha modelagem pronta e também é de interesse meu saber se essa modelagem está correta, afinal de contas o nosso volume vai sair dela, eu coloquei pontos de cota aqui em todos os lotes. Ó.
Uma coisa bem manual mesmo, gente, não tem jeito, tá? Claro que você pode fazer uma polyline, mandar ele colocar cotas para você a cada tantos metros, enfim. Mas tem que colocar essas cotinhas. Então a gente colocou já todo nesse loteamento de cima, depois a gente vai aqui para o de baixo. E agora o trabalho é bem manual mesmo, gente, é trabalho de projetista, hein? Não de operador de software. A gente precisa vir analisando quadra a quadra e ver o que está acontecendo. Por exemplo, desse lote para esse lote, nós temos um desnível aqui de 30 centímetros somente. A gente sai da 3073 e vai para 3104. Porque o que acontece? O lote ele vai ser alinhado pela cota mais alta. Então a gente vai ter a cota mais alta e esse lote vai estar naquele nível. No lote de baixo, ele vai estar também na sua cota mais alta. Então vai aparecer sempre um degrau entre esses lotes, que é o que a gente chama de patamarização. Então eu preciso dizer para o meu cliente de quanto é esse degrau, porque não adianta eu ter o meu volume equilibrado e ter desníveis altíssimos aí entre lotes, né? Você vai ter que ficar fazendo contenção entre todo mundo, a garagem não vai ficar legal, vai ficar muito inclinada. Então não tem jeito, é um trabalho bem manual. A gente vai fazendo essa análise agora de quadra a quadra, vou pegar aqui a quadra 5, por exemplo. Vou estudar desse lado da rua. Olha lá, aqui interessante, nós temos aqui 22 centímetros de desnível, então tranquilo, a gente nem considera como contenção. Criamos aqui uma legenda para poder facilitar essa compreensão por parte do cliente. Então, muros de arrimo abaixo de 40 centímetros a gente não vai representar, porque isso são 2 fiadas de bloco, o próprio muro de divisa ali já vai acabar contendo esse solo, tá? Então aí a gente vai ter os muros de arrimo de 40, entre 40 e 80, entre 80 e 1,20, 1,20 e 1,60 e acima de 1,60. Isso deve acontecer nas divisas da obra. Como é uma obra bem confinada, né, a gente consegue ver que ela está bem encostada. A gente buscou fazer os grades alinhado com essas divisas, mas pode ser que em um ponto ou outro a gente tenha contenções maiores, não sei. Esse que é o nosso objetivo aqui. Tá? Então, o que eu queria passar para vocês aqui nessa aula rápida aqui? Que o projeto de um loteamento de terraplenagem, ele às vezes ele acaba tendo outras formas de elaboração, não é aquela coisa que o pessoal está sempre acostumado a modelar o corredor, o que acontecer no miolo das quadras aconteceu, ou lançar taludes aqui na lateral do passeio, né? Então é muito importante você entender qual que é o seu escopo contratado, o que você precisa fazer. Tomem cuidado com isso, gente. Uma coisa é um projeto de terraplenagem que você só vai estudar o viário, lançar taludes nas quadras e acabou, e tá tudo certo. Outra coisa é quando você precisa fazer a patamarização dos lotes, tá? Se fosse um loteamento mais simplificado, ele estaria praticamente pronto esse primeiro estudo. Porque eu já tenho todas as minhas vias estudadas, já sei o que está acontecendo nas quadras com relação ao volume e declividades máximas. Boa, eu já poderia passar para o cliente esse volume, falar, ó, cheguei num volume assim, assim, os arrimos que deu de divisa são esses, ele ia me aprovar e aí a gente segue. Faria as outras as sessões, enfim, seguiria com o projeto, tá? Mas nesse caso, que nós temos a patamarização, é extremamente importante você saber o que está acontecendo no interior de cada lote, no interior de cada quadra, antes de bater o martelo nos seus grades, gente. Porque se esse degrau ficar muito alto, o que você vai ter que fazer? Suavizar o seu grade. Se a gente olhar aqui, quando a gente tem grades fortes, aqui tem casos que a gente não teve jeito, ó, 10%, o que vai acontecer nesse caso? Um grade de 10%, se a minha casa tem 8 de frente, significa que a gente vai ter aí muros de arrimo de 80 centímetros nessa divisa entre os lotes, né? Então é bem importante você ficar atento a isso. Se você tiver degraus muito altos aqui entre os lotes, nesses muros de arrimo que a gente vai fazer, você vai precisar melhorar os seus grades. E aí aquela velha conta, né, gente? Mexeu nos grades, a gente começa a sacrificar o volume. Não tem jeito. Você tem que optar. As duas coisas é só se você tiver com um terreno totalmente plano, tá? Então eu vou seguir agora com esse estudo aqui de quadra a quadra. Essa mancha que eu fiz aqui é uma forma visual até para o cliente poder entender quais são os lotes mais simples, aí, mais tranquilos. Esses lotes aqui, eles possuem um desnível inferior a 40 centímetros. Lembra lá da nossa legendinha, né? Ela começa com 40.
Então, sempre que tiver um lote ou uma quadra achurada com essa corzinha aqui na nossa planta, significa que o desnível entre os lotes é menor do que 40 centímetros, tá? A gente vai seguir com essa patamarização, depois eu vou gravar outros vídeos para vocês mostrando como é que ficou esse produto final, né? Como é que ficou essa patamarização, essa indicação. Lembrando que esse primeiro momento nós estamos fazendo um estudo preliminar. Então, cuidado também, gente. Outra dica de ouro aqui. Cuidado até onde você avança com o estudo preliminar, tá? Porque, como o nome diz, é um estudo preliminar. Então, muitas vezes, a gente tem bastante experiência disso no escritório. Às vezes a gente faz um estudo preliminar e, infelizmente, por alguma questão de aprovação, alguma questão financeira, muitas vezes de viabilidade do empreendimento, a gente precisa modificar a implantação. A gente não, né? A equipe de arquitetura precisa modificar a implantação. E aí, gente, como a gente sempre diz, né? A implantação arquitetônica e a topografia é a base da terraplenagem. Então, se você modifica ou a topografia ou a arquitetura quando o projeto de terraplenagem já está feito, já está modelado, tem que refazer, não tem jeito. Então, se muda uma rua de lugar, a gente precisa ficar ajustando perfis e tudo mais. Por mais que o civil, a gente sabe, ele é super dinâmico, a gente consegue puxar uma rua para lá e para cá, todo esse estudo refinado que a gente faz de modelagem, a gente perderia, teria que reestudar novamente, tá? Então a gente vai fazer agora esse estudo de uma forma, como é estudo preliminar, eu ainda não vou patamarizar os lotes na modelagem. Tá? Na minha modelagem, o que está acontecendo aqui no meio é um rampado, ligando uma rua na outra. Eu não tenho ainda o patamar de cada lote, não é o momento ainda da gente fazer isso. Depois que a gente aprovar esse estudo preliminar, depois que a gente aprovar esses volumes e essas contenções que nós temos, seja na divisa dos lotes ou seja no contorno da obra, é que a gente vai partir para essa patamarização na modelagem. Que aí, quando a gente olhar em 3D, vai mostrar lá o degrauzinho de todos os lotes. Mas aí é uma segunda etapa, vamos por parte. Tá? Então eu quis mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que funciona um projeto de terraplenagem com patamarização. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários embaixo, manda mensagem para a gente que eu vou ter o maior prazer aí em responder para vocês, poder dar essa ajuda aí, quem tem dúvida. Que eu fiz um story agora, coisa agora, e recebi um monte de mensagem do pessoal perguntando como que eu faço a patamarização no civil. Gente, não tem milagre, tá? É na mão mesmo. Não tem jeito de você fazer com que o civil faça isso de uma forma automática. Talvez com uma rotina em Dynamo, alguma coisa assim, consiga fazer, mas eu não trabalho ainda com esse tipo de rotina. Então a gente faz bem manual, funciona super bem. Só é importante você entender a etapa de projeto que você está. Tá, em que momento? Então não tem muito sentido você pegar a primeira emissão do seu projeto, já patamarizar tudo isso. Tá? São muitos lotes, a gente tem, eu acho que nessa obra dá uns 400 lotes, se eu não me engano. Então imagina você patamarizar tudo e depois tem que mudar o grade porque teve algum problema e aí você vai perder tudo que você fez. Tá? Então, qualquer dúvida manda mensagem aí. Tá? Espero que gostem aí do conteúdo que eu criei aqui para vocês e fico à disposição. Valeu, abraço.